E ela está em Lucas capítulo 5, louvado seja Deus. Lucas capítulo 5 é uma palavra bem conhecida até de quem não é crente. Não todos, mas muitos já ouviram essa palavra, né? Fala sobre a pesca maravilhosa, né? Quem não queria fazer uma pesca dessa, uma pesca maravilhosa? Que a gente sempre quer o que é bom para a gente, não é verdade? Mas muitas coisas aqui não chegam perto do que é bom que Deus pode nos dar. Porque bom mesmo é a presença de Deus na nossa vida, irmão. Aleluia. O homem anda se vangloriando de muitas coisas. Até quando ele se encontra com a presença de Deus e vê que até antes ele não tinha tido nada. Porque quem se torna tudo na vida dele é Jesus. E tem um louvor que diz assim: precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Não é assim? E quando a gente reconhece que Jesus é diferente de tudo que nós já vimos, de tudo que nós já experimentamos, a gente encontra o significado da vida. Lucas capítulo 5. O que me impressiona é ver como as pessoas só vêm para Ele quando querem um livramento. O homem é tão fácil de se entregar aos pecados. O homem é tão fácil de se entregar aos prazeres, que só lembra de reconhecer que há um Deus a qual ele deve buscar no momento da angústia, no momento do leito. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que o homem o busque em seus momentos também de alegria. Porque nós que somos pais, mães, não gostamos quando um filho que mora em outra cidade, em outro estado, em outro país, nos ligue só quando quer dinheiro emprestado, nos ligue só no dia dos pais. A gente aproveita para dar aquela direta, né? Só hoje porque é dia dos pais, né, meu filho? Só agora porque o gás acabou, né, meu filho? Só agora porque o filho está doente, não é, meu filho? Imagine Deus. Será que Ele só quer ser Deus da minha e tua vida na hora de dar o livramento? Ele só quer ser o Deus do livramento na nossa vida. Ele só quer ser o Deus de portas abertas na nossa vida. Será que Ele não quer ser o Deus de tudo, que tem o primeiro lugar? Porque como minha esposa já disse aqui, minha filha já tem 2 dias doente. Ontem passamos a noite no hospital com ela com febre. Ela não estava oscilando. Mas agora estamos aqui porque entendemos que acima da nossa filha está Deus. E isso não é fanatismo, é amor. Porque quantas pessoas estão com os filhos doentes e vai para a beira de um bar, e vai para um partido alto, e vai para o carnaval? Porque eu não vou me prostrar e adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, só porque minha filha está doente? Se é Ele que é o dono da cura, e se Ele quiser, Ele cura ela a hora que Ele quiser. Porque na Bíblia, a Bíblia fala de um homem que estava enfermo e perguntaram quem pecou, e Jesus disse: não foi ele nem os pais, foi para que se manifeste o poder e a glória de Deus. E Jesus disse: Marta, Marta, se crê, verás a glória de Deus. E nós estamos aqui porque durante o dia damos a César o que é de César. Minha esposa cuidou dos afazeres de casa, dando a César o que é de César. Eu estava no meu trabalho dando a César o que é de César. Você também estava dando a César o que é de César. E agora você está aqui provando para Deus que você também reconhece o que é dele na tua vida, que você também não troca as coisas dele, que você também não confunde a voz dele, e está aqui juntamente comigo dando a Deus o que é de Deus. Aí as pessoas olham e falam: rapaz, Cícero está com carro novo, está com isso, está com aquilo, e fala: da onde está vindo? Pensa até que é de maneiras erradas, mas não, onde Cícero está?
rente ouvindo a palavra todo sábado. E a Bíblia diz que as bênçãos seguem os que creem. Quem sabe ele pode até querer um carro, mas ele está priorizando primeiro o Deus que pode fazer acontecer. Mas Orlando não faz nada e essa bênção chegou. Mas a irmã não faz nada e a bênção chegou. Não faz nada aos olhos dele, mas aos olhos de Deus. Parar para ouvir a palavra de Deus é uma coisa tão grande que a recompensa não vem de mim e não vem de quem está do seu lado. Mas Deus disse, vem do Senhor que criou os céus e a terra. Aleluia. E todos os sábados estamos dando a senha, estamos dando o segredo e muitos não pegaram ainda. É por isso que estão cheios de tristeza no coração, cheios de amargura. Sabe por quê? Porque com Deus não se barganha. Com Deus não se negocia. Ele é o adorado e nós somos os adoradores. Ele é o Criador e nós somos a criatura. Ele é o grande e nós somos o pequeno. E precisamos nos encurvar diante dele e reconhecer a sua majestade sobre a terra. Porque é ele que chama da sepultura e faz descer. É ele que dá vida e tira a vida. E os homens se acham fortes até o momento, até quando Deus quiser. Porque se ele não quiser, ele abate o homem e não há quem questione a ele, porque ele é Deus. É ele que supre a cada um de nós. É ele que conhece o profundo e o escondido. Conhece os que estão em treva, porque com ele está a luz. A Bíblia diz que a luz se manifesta nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Aleluia. E nele não há treva, irmão. Ele é Deus de luz. Ele é Deus de verdade. Ele é Deus do sim. Ele é Deus de já. Ele é Deus de hoje. O homem passou a vida inteira brincando com Deus, ouvindo a palavra e sem querer nada. Mas no dia da morte, ele olhou para Jesus e viu, enxergou que em Jesus estava toda a vontade de Deus. Todo o plano de Deus estava convergindo em Jesus. E ele olhou para mim e disse, eu nunca criei. Mas ele falou de todo o coração. Ele rasgou a sua alma. Ele disse, eu nunca criei, em outras palavras. Mas hoje eu creio que tu tem um reino, que tu tem um paraíso, e que tu perdoa os que se arrependem. Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus poderia dizer, tua vida toda não quis nada comigo, então não tem reino nenhum não, rapaz. Jesus poderia dizer, amanhã tu estarás comigo no meu reino. Quando tu vencer o aviso, aí tu vem e a gente entra no reino. Jesus quer um compromisso hoje, porque a salvação é hoje. Porque não sabemos o dia da nossa morte. E aquele homem, eu não digo que ele deu sorte, mas foi plano de Deus que ele morreu ao lado da vida. Aleluia. Ele morreu com a vida diante dele. Glória a Deus. E a vida dele não continuou na morte, porque ele ressuscitará naquele grande dia para alcançar o prêmio da sua fé. Aleluia. Não é uma vida dentro do templo. É uma vida cheia de fé que Deus quer. É uma vida cheia de confiança, cheia de obediência, porque a sua beleza vai acabar. Hoje você está jovem, hoje você está bonita, hoje você está bonito. Todo homem lhe quer, toda mulher lhe quer, você é o galã, você é a patricinha, mas vai chegar um dia, porque esse dia chegou para a Gretchen. Esse dia chegou para a Vera Ficha. Esse dia chegou para os homens e as mulheres mais belos do mundo e do Brasil. Que a beleza envelheceu e a carne murchou. Mas a glória de Deus, ela permanece sobre as nossas vidas. Aleluia. E hoje nós não estamos aqui falando dos prêmios que Gretchen ganhou. Não estamos falando aqui dos prêmios que os apresentadores Chacrinha ganhou. Estamos falando da fé de Paulo.
Estamos falando da fé que Pedro teve. Estamos falando da fé que há em Cristo Jesus, para que todos entendam que ainda há uma porta aberta. E Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Os que me seguem, os que entram por mim entrarão, sairão e achará pastagem. Esse é o Deus que nós pregamos. Não é um Deus de ilusão. Não é um Deus que quer que o homem gaste tempo na presença dele em vão. É um Deus que chama o homem, porque ele sabe, ele sim, o que ele pode fazer na vida do homem. E isso eu sou testemunha porque ele fez na minha vida. Amém? Eu vou entrar em Lucas capítulo 5, porque eu quero muito compartilhar essa palavra com os irmãos, só para que os irmãos, alguns lembrem, outros saibam e outros acreditem, porque tem alguns que já sabem, tem outros que não sabem, e tem um terceiro grupo que sabe, mas não acredita que Deus quer prioridade nas nossas vidas. Deus nunca vai chegar para te abençoar se a presença dele não estiver na sua vida. Primeiro ele quer te dar a presença, primeiro ele quer te dar o perdão, depois ele pode te dar a casa e o carro. Mas primeiro é a prioridade e depois é as petições. Aleluia. Lucas capítulo 5. Oh, aleluia, Jesus. São palavras confrontantes, irmãos, mas são verdadeiras. Aleluia. Lucas capítulo 5, versículo 4. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Lucas capítulo 5, versículo 4. Ouça, você de sua casa, você do seu aposento, você que abaixou o volume da televisão, porque a palavra é mais importante do que a novela. Ouça, Deus está com a palavra em Lucas para você, capítulo 5, versículo 4, e diz: quando Jesus acabou de falar, disse a Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Esse versículo, amados irmãos, que nós acabamos de ler, é uma verdadeira prova de que todos os esforços que o homem faz, se Jesus não estiver no meio, é em vão. Toda força depositada, toda a energia depositada, todo sacrifício feito, se não for para parar em Jesus, se não for para acertar nele, é em vão. Porque o mesmo Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. E isso só tem sentido quando o homem tenta fazer alguma coisa sem ele. Aí ele vê que verdadeiramente as portas estão se fechando, as costas estão se virando, os não estão vindo. Sabe por quê? Porque é ele que abre, é ele que fecha, é ele que manda, é ele que desmanda, é ele que faz, é ele que desfaz. E ele chega para uma das igrejas em Apocalipse e ele diz: eis que põe diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. É o único que dá essa declaração e deixa para que toda a terra conheça. Aleluia. Quando ele diz ninguém, não tem homem que possa fechar a porta que Deus abre, e não tem homem que possa abrir a porta que Deus fecha. É verdade. Aleluia. E Jesus, ele tinha preocupação, ele tinha cuidado em que as pessoas criassem os seus projetos, em que os homens fizessem seus planos e lhe incluísse. Porque ele não quer que nenhum de nós caminhe errado. Ele não quer que nenhum de nós se perca.
E ele fez essa palavra conhecida a nós. A Bíblia é o livro mais vendido na terra, irmão. Isso que eu estou lendo, que nós estamos discorrendo, não está em oculto para um povo exclusivo, não. Está ao alcance de todos que querem. Agora o problema é que poucos se importam com a palavra. Poucos se importam com o que Deus pensa sobre nós, com a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Porque aonde Jesus passava, ele mostrava aos homens que queriam um compromisso e que tinha interesse com as almas. Ele mostrava que mesmo os homens virando as costas, ele dava uma oportunidade. E Zaqueu entendeu e disse: eu vou abraçar essa oportunidade. Um homem que tinha tudo ao contrário, um homem que tinha tudo dificultando o seu acesso a Jesus, mas ele disse: não dá para ser cobrador, não dá para ser publicano, não dá para ser nada se Jesus não estiver no centro da minha vida. Aleluia. Porque é um homem rico, irmão, mas havia nele ainda uma necessidade, e ele entendeu isso e foi suprir em Jesus. Porque os ricos de hoje são prepotentes. Nem o reconhecimento que Zaqueu teve eles têm. Eles não reconhecem que precisa conhecer quem é Jesus. E Zaqueu, mesmo sendo rico, mesmo tendo a aceitação dos seus patriotas, a Bíblia diz que Zaqueu ouviu falar que Jesus, irmão, não é Bolsonaro, não é Trump, não é King Jong-un, é Jesus, o dono da vida. Ele estava passando, como ele sempre passava, e muitos não reconheciam, porque pensa que ele só passa quando o chão se abre, porque pensa que ele só passa quando as estruturas tremem. Ele passa de uma forma, irmão, tão tranquila, que às vezes nós não estamos reconhecendo quando ele está passando. Aí Zaqueu disse: é Jesus que vai passar? A oportunidade, não sei se ele vai voltar aqui de novo, eu vou agarrar. A Bíblia diz que ele subiu em uma figueira, porque a multidão que comprimia Jesus era muita, mas tudo sem fé. Mas Jesus viu a fé que estava no coração de Zaqueu, e os olhos de Jesus não está procurando multidão, está procurando pessoas que verdadeiramente acreditem na sua palavra, creiam em tudo que ele falou, quando disse: eu sou o que sou. Aleluia. E Zaqueu se esforçou. Zaqueu disse: Jesus, eu preciso abrir mão do meu orgulho, do meu egoísmo. Não estou nem aí que alguém diga: tu fazendo isso para ver ele. Eu vou no culto sim, ninguém me convidou, mas eu que sei a necessidade da minha alma. Aleluia. Quem conhece a necessidade da sua alma, não precisa ninguém convidar, não. Venha, vá, faça isso. É como uma sede e uma fome. Ninguém manda você ir na sua própria casa, abrir a sua própria geladeira e pegar seu próprio alimento. Você se sente regido de autoridade para isso, porque saiu do seu salário. Você tem total autonomia e autoridade, porque em Cristo nós temos um direito. Aleluia. E Zaqueu disse: eu vou me valer desse direito agora. Oh, glória. E quando Zaqueu faz aquele sacrifício, irmão, porque tudo que a gente faz para Deus com o coração sincero, não passa em branco diante do Deus que penetra cada coração. E no meio de um bocado de gente apertando Jesus, Jesus passa pelo aquele sicômoro e diz: Zaqueu, desce, meu filho, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Aleluia. Oh, aleluia. E Jesus está dizendo para cada um de nós que nos ouve nessa noite: reconhece, meu filho, se humilha, meu filho, me serve, meu filho, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Aleluia. E olha Jesus trabalhando com hoje. Jesus disse a Zaqueu: hoje. Aleluia. Jesus disse o ladrão da cruz: hoje. E Jesus está dizendo para você, creia ou não creia, hoje. Se você abrir o coração, ele entra na tua casa, ceia com você e você ceia com ele. Aleluia. Porque ele não despreza ninguém. Ele disse: todos que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E muitos vinham até ele, outros era ele que ia. Por quê? Porque ele sabe como agir. Ele sabe qual tem sido a dificuldade do homem de ir até ele. Se é porque não quer, ou porque tem alguma barreira espiritual, e ele chega para quebrar as barreiras. Porque a Bíblia diz, irmãos,
nesse texto que nós lemos, que Jesus chega à cidade de Cafarnaum, e em mais um dia de ensino como vários, a Bíblia diz que as multidões apertavam Jesus para ouvir a palavra, porque era palavra de graça e de verdade. A Bíblia diz que Jesus chega na beira de um lago, e havia 2 homens, e um deles era Pedro, e eles haviam trabalhado a noite toda, porque aquela época era a época de pescarias. Os homens viviam da agricultura e da pesca. E ele chega de junto dos barcos, daqueles homens que, desanimados por trabalharem a noite toda, não haviam pego nada. E os barcos estavam vazios, e as redes estavam sendo lavadas, porque a desesperança, a falta de acreditar, havia tomado eles, e com razão. Porque a noite toda, um homem que tem experiência de mar, um homem que tem experiência de pesca, lança suas redes e nada pega, é uma prova de que todo o sacrifício que o homem faz sem Jesus, verdadeiramente é em vão. É uma prova de que se Jesus não for o assunto dos nossos esforços, será sem sentido. E Jesus, sabendo daquilo, Jesus chega para dar esperança. Jesus chega para trazer solução. A Bíblia diz que quando Jesus chega, Jesus entra no barco de Pedro. Mas aqui algo me chama a atenção, porque qual era a necessidade deles, que eles tentaram pegar a noite toda? Qual era a necessidade dele? Era peixe. Mas Jesus não chega dando peixe, porque primeiro Jesus quer dar o que a tua alma precisa. Jesus primeiro entra no barco de Pedro e pede que se retire da terra. É Jesus dizendo: olha, vou entrar no barco, mas você precisa se desligar dessa terra para que o milagre aconteça. Para que o que você não pode fazer, eu faça na tua vida. E quando o barco de Pedro saiu da água, veio o peixe? Ainda não. Primeiro é a palavra, porque Deus sabe o que tem necessidade para o nosso coração. E a Bíblia diz que ele entra no barco de Pedro e começa a ensinar a palavra. E as multidões estavam atentas, ouvindo a palavra de Deus, e os corações se enchendo, e as mentes sendo elevadas a uma altura de profundidade celestial, e os corações sendo tomados de fé no que Deus é e no que Ele pode fazer. E Jesus disse: o ambiente está sendo preparado, um ambiente de fé, porque a fé só vem por aqui, pelo ouvir. Esse é o crivo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação do Evangelho. E Jesus disse: o que está faltando em tu, Pedro, não é peixe, é fé. Peixe tem, rede tem, barco tem, esforço tem, mas está faltando fé nos corações. Está faltando confiança no Deus eterno que está acima dos céus. E Jesus estava preparando os corações para que o milagre acontecesse, porque o milagre não pode acontecer de qualquer jeito, irmão. O milagre não é programado. Jesus não fez uma ligação nem mandou um zap para Pedro: ó, tu não conseguiu pegar a noite toda, me aguarda aí, vá lavando as redes, vamos criar uma cena para quando eu chegar eu causar. Quando ele chega, ele causa sem falar nada. Se você abrir o coração, se eu abrir o coração, iremos experimentar o sobrenatural de Deus. E quando Jesus chega, que primeiro dar a Deus o que é de Deus, para depois dar a Pedro o que é de Pedro. Quando Jesus primeiro chega e faz a multidão que estava ao seu redor entender que elas queriam peixe, mas elas necessitavam de salvação através da palavra de Deus, Jesus disse: todo mundo já entendeu, todo mundo já crê agora no que Deus veio fazer neste lugar, o impossível. Porque nem a experiência de um pescador de 30, 40 anos trouxe peixe, mas as mãos poderosas de Deus,
que trabalha pelos que nele confia, traz peixe, abre mar, para sol, faz tudo acontecer, porque ele é Deus. E quando ele acaba de dar a palavra, ele olha para Pedro e disse: Pedro, fazei as redes e lançai no mar. O coração cheio de fé, irmão, não pode duvidar da palavra de Cristo. Por mais que pareça impossível aos nossos olhos, é a oportunidade que Deus nos dá de exercitar a nossa fé, porque fé é coisas que não se vê. A Bíblia diz que a fé é o fundamento do que eu não vejo. E Pedro não tinha peixe, mas tinha a palavra. Glória a Deus. Pedro não tinha peixe, mas tinha a ordem de Jesus, o Deus da palavra. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse: faze-te ao largo e lança as redes. Não precisa procurar onde o mar está mais fundo. Não precisa buscar estratégia, porque isso é poder, não é estratégia. Isso é maravilha, não é estratégia. Isso é milagre, não é estratégia. Aleluia. Eu vou dar um jeitinho, não. O jeito é a vida na obediência. Eu vou dar um outro jeitinho, não. O jeito é o coração guardando a fé e guardando a palavra. Pedro olha para Jesus e disse: Jesus, eu estava lavando as redes, porque trabalhamos a noite toda. Você sabe o que é um homem, irmãos, que é experiente na arte, trabalhar uma noite toda de 6 horas, vamos entender, de 12 da noite até 6 da manhã, 6 horas de relógio, e ver o seu trabalho sendo em vão, mas um momento que ele tem de depositar toda a sua confiança no autor e consumador da fé, ele diz: esse momento está valendo mais do que toda a minha noite, porque agora ele está presente. Porque agora ele está perto. E ele disse: trabalhei a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes, porque agora eu estou debaixo de uma autoridade. E quando o homem está indo, enquanto ele está agindo sozinho, o resultado é nada. Mas quando ele age segundo a palavra, mas quando ele vai em obediência à palavra, sabendo que primeiro ele está se importando com a palavra, ele disse: eu fiz o tempo todo, tentei pedir ajuda do meu parente que é advogado, tentei pedir ajuda da minha irmã que trabalha lá dentro, tentei pedir ajuda de um colega de trabalho que tem uma cunhada, que tem um sobrinho que trabalha lá, e não deu certo. Mas agora eu descobri o segredo, porque Jesus chega para desvendar o segredo, e Jesus disse: vai e lança a rede. E o segredo está na obediência à palavra de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E Pedro disse: não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E é interessante, irmãos, que quando a gente está na palavra, não é só a gente que é abençoado, é o nosso barco e o barco do vizinho também. É o nosso barco e o barco de quem está com a gente também. A não ser que quem esteja com a gente não creia, porque a fé é individual, mas a bênção é para todos que crêem. E a Bíblia diz que Jesus entrou num barco de Pedro, falou com Pedro, mas o milagre foi tão abundante, a bênção foi tão abundante, o poder foi tão real, que o que era impossível para uma madrugada inteira de trabalho, foi possível para 1 minuto de fé na vida de alguém que creu e obedeceu a palavra de Jesus. E a Bíblia diz que fazendo isso, ele jogou as redes até de olho fechado, e quando puxa, as redes quase que estavam se rompendo. Porque a diferença está quando o homem está na palavra. Ele passa pelas tribulações, mas a sua casa não é abalada, porque está na rocha. E quando ele puxa aquelas redes, o milagre foi tão superabundante, irmão, que ele teve que chamar Tiago, porque os 2 barcos quase iam a pique, quase afundavam.
na vida daqueles homens que não pegaram nenhum peixe, nenhuma sardinha, nenhuma tilápia, nenhuma piaba, como a gente fala no interior, nenhuma piaba eles pegaram, nenhuma cabeça de peixe, nem escama de peixe, nem o rabo do peixe. Eles não vieram nem com cheiro de peixe, mas quando Jesus chega, Ele traz vida, Ele traz abundância, e Ele faz prodígios e maravilhas, irmão. Aleluia. Esse é o nosso Deus fiel. Esse é o Deus de todo que crê. E a Bíblia diz que Ele enviou seu Filho, para que todo aquele, não é para os crentes, não é para os católicos, não é para os espíritos, é para todos que não têm religião, Aleluia. mas que crê no seu Filho, e confia nele, obedece a Ele, a sua palavra, tem a vida e vida eterna. Aleluia. E o interessante, irmão, é que cada ponto dessa história nos chama a atenção, porque em cada texto, em cada parte dessa história, a gente vai descobrindo quem o homem é e quem Jesus é. A gente vai descobrindo quão pequeno o homem é e quão grande Deus é, que a mínima coisa que o dedo de Deus está envolvido surpreende o homem. A mínima coisa que é Deus que está no negócio, o homem não contém as lágrimas e derrama. Aleluia. Por mais que ele seja forte. E Nabucodonosor disse: eu faço um decreto aqui, que ninguém mais diga nenhuma palavra contra o Deus de Daniel, porque esse é o Deus dos deuses. Oh, aleluia, Jesus. É assim. Aleluia. E quando Jesus faz aquele milagre, Pedro ficou assustado. Mas Jesus não faz nada para nos assustar, irmão. É para nos fazer entender que Ele é tudo em nossas vidas. É para nos fazer entender que Ele quer, mesmo sendo Deus e não precisando de nós, Verdade. está presente em tudo que nós façamos. Pare com essa ideia de pensar que Deus precisa de mim e de você. Deus não está implorando o nosso favor. Deus não é um vendedor de milagres, como um vendedor de maçã. A maçã é 5 por 5 reais, mas está chegando 6 horas, a noite está vindo, aumentou, agora é 7 por 5, quem quer, quem quer? Deus é Deus, irmão. Aleluia. Se nós tivéssemos a noção, nós iríamos entender que não é nós que precisamos aceitar Jesus, porque o ofendido é Ele, com os nossos pecados. Verdade, Deus. O que foi traído por nós foi Ele. É Ele que tem que nos aceitar. E isso Ele fez de braços abertos na cruz, Aleluia. quando disse: está consumado. E nós só precisamos reconhecer. E temos que parar com esse jogo de chantagem. Eu não quero aceitar Jesus hoje. Eu não quero vir para Jesus hoje. Se você não quer, paciência. Mas saiba que Jesus te quer e já te aceitou. Você não precisa aceitar a Ele. Você só precisa reconhecer a Ele como alguém que te aceitou. Porque se eu ofendo o irmão Dinho, quem tem que me perdoar é Dinho, não é eu perdoar Dinho, não. Porque o ofensor foi eu. É eu que tenho que pedir: Dinho, me aceite de volta como seu amigo, irmão. Você me aceita? Você me perdoa? Dinho, que foi ofendido, diz: aceito. O Deus ofendido disse: aceito. Mas o pecador ofensor está dizendo: eu não quero hoje. E pensa que Deus vai ficar contendendo com o homem a vida toda. E pensa que Deus vai ficar insistindo porque você tem o cabelo lisinho, porque você tem os olhos de gato. Nós somos metidos a besta, irmão. Eu às vezes me pego com atitude de metido a besta. Quando eu caio em mim mesmo, eu digo: Deus, me perdoa, o que foi que eu falei? Eu estou pensando que eu posso brincar contigo, Pai, porque por um momento eu esqueci, mas me perdoa. E muitos estão assim, não estão reconhecendo, irmão. Ah, hoje não, tá bom, vai acreditando que vai dar tempo, até quando você quiser, porque você pensa que você é senhor de si mesmo. Até o dia que você se bater com a rocha e tropeçar nela, que é Cristo, e Ele puxar a corda, porque Ele sabe as maneiras de trazer o homem para a sua presença.
E ele não perde nenhuma alma. E isso aqui, irmão, não quero pegar ninguém pelo medo, não. Vem quem sente fome. Aleluia. Vem quem precisa. Eu só preciso pregar o Deus de bênção, mas o Deus de terror também. Porque esse mesmo Deus é o único que está na palavra. O Deus que dá a vida, mas que tira. O Deus que chama a sepultura, mas que também faz descer dela. E nós estamos muito, quem sabe, enganados com a visão de Deus. É o teu milagre, é a tua bênção, é a tua maravilha. E a gente pensa que o milagre está disponível a vida toda. E a gente pensa que é a gente que tem o controle da bênção. Porque de fato Ele quer nos abençoar, irmão. Mas Ele não vai insistir para que isso aconteça. Se eu quero dar 50 reais a Orlando, eu já me disponibilizei e já fiz Orlando saber que eu tenho 50 reais para dar a ele. Agora, irmão, é o Senhor que tem que vir até mim. Irmão Paulo, cadê aqueles 50 reais? Ou então, meu irmão, não fui aí porque eu não pude. Eu digo, eu vou aí. Deus sabe que a gente pode se achegar a Ele. Ele todo dia nos faz conhecedor dos propósitos, das alianças, das promessas. E Zaqueu, quando ouviu isso, Zaqueu disse, chega. Se até ontem eu estava brincando, hoje eu não brinco mais, eu vou me esforçar. Eu não vou pedir licença a ninguém, porque se alguém não quiser sair, eu vou ter desculpa, não me acheguei porque não me deram lugar. Eu vou subir. Aleluia. Eu vou fazer o que eu posso. Eu vou dar o meu jeitinho, o mesmo jeitinho que eu dou e fico o dia inteiro na fila do Bolsa Família. O mesmo jeitinho que eu dou e imprimo, tiro dinheiro de onde não tem. E consigo 50 reais e imprimo mais de 1000 páginas de currículo e saio de porta em porta. Aí aquele patrão diz, não, no momento as vagas estão completas. E a gente dá jeito, diz, não, mas deixa aí. Quem sabe pode surgir. Até na limpeza eu vou, bote aí. Porque a gente quer um emprego. Agora, acabou, aê. Agora com Deus não. Com Deus, ó Deus, já fiz. Ó Deus, já vi, já ouvi, tu sabe. A gente está pensando que Deus é menino descendo de skate a ladeira da Baixa de Quintas. E aí fica, não Deus, hoje não, já hoje eu quero. Barganhando com Deus, brincando com Deus. Quando tem uma festividade na igreja, todo mundo quer ir. Vê um pregador de fora, todo mundo quer ir da terra, falar em língua e nunca muda. O que Deus quer é mudança. O que Deus quer é transformação. Não dependa de uma festividade. A Bíblia diz que é de glória em glória que nós somos transformados pela presença de Deus. Não é de festividade em festividade, é de glória em glória. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte do pecador. E quem era pecador? Nós que somos e éramos mortos em pecados. Agora não estamos mais mortos porque ouvimos a sua voz. Abrimos a porta e hoje ceiamos com Ele. Ceiar, irmão, entrarei na tua casa, cearei com vós. Não é que Jesus vai comer um pão de sal com você na mesa, não. É que Ele vai botar um banquete. Quando você sentar na mesa para ler a palavra e Ele está de junto, te dando a revelação do que você não entendia. Entrarei na tua casa, cearei com vós, desfrutarei de uma mesa espiritual. É quando você dobrar o joelho e não tiver força e não tiver palavra, Ele dizendo, ó meu filho, lembra que tu abriu a porta? Então agora toma a palavra, toma a revelação. E o Espírito Santo faz cair sobre você palavras. E você que não tinha nada, lá se vai 1h17 de oração. É Jesus ceando com você, porque o altar é espiritual, irmão. E se nós não ajeitarmos a nossa vida, e se nós não dissermos sim para Jesus, naquele grande dia, o que vamos ouvir dele é bíblico, não é invenção minha. Jesus disse, aquele que me nega diante dos homens, quando eu voltar para julgar a terra, eu os negarei diante do Pai e diante dos anjos. Vale a pena renunciar ao mundo, vale a pena confessar Jesus. Isso não é só palavras, é sentimento de verdade.
de quem sente a presença de Deus e sabe que todas as outras coisas não se comparam. Aleluia. Quando o homem entrega a vida a Jesus, confia nele e deixa ele fazer o mais. E quando Deus faz o mais na vida de Pedro, Pedro disse: retira-te de mim porque sou pecador. Jesus disse: calma, isso é só o início. Calma, isso é só uma prova. É só uma demonstração, Pedro, do que eu quero fazer na tua vida daqui para frente. Um dia de milagre, tu agora entende que eu sou o Deus grandão, porque tu experimentou. Imagine se tu ficasse só de longe e não experimentasse. Nunca ia saber do que eu sou capaz de fazer, né, Pedro? Tem muitos Pedro aqui me ouvindo nessa noite. Alguns que já acreditaram, deixaram ele entrar no barco e viveram o milagre, estão vivendo o milagre. E outro Pedro que nunca deu oportunidade a Jesus, e enquanto não der, nunca vai saber do que ele é capaz. Porque quando a gente dá oportunidade a ele entrar na nossa vida, o que ele começa a fazer é tão grande que a gente vai se surpreendendo em cada dia, em cada passo, porque as misericórdias dele são novas em nossas vidas. E o primeiro contato que Moisés tem com Deus é em uma sarça ardendo e não se consumindo. E Moisés olha e diz assim, ó: chegarei para perto e verei essa maravilha. Oh, aleluia. Porque no mundo natural o fogo queima tudo, mas o fogo não está queimando essa sarça, porque é Deus no negócio. Aleluia. É Deus que está dando visão. E quando Deus dá visão, é para a memória se lembrar por toda a vida. Aleluia, Deus vivo. Porque a sarça queima e não se consome, é porque é Deus que está no meio. Aleluia. Porque a sarça queima e não se consome, é porque é Deus que está no propósito. E aí Moisés disse: rapaz, Deus está aqui. Aleluia. Deus está aqui nesse monte. Deus disse: olha, Moisés, tu vai libertar o povo e volta para me adorar aqui, porque de fato eu estou aqui. Aleluia. É o Deus que fala ao homem o que ele quer do homem. E quando o homem não obedece, é porque o homem não quer. Porque o homem decide andar em seus próprios caminhos, mas ele revela ao homem o que ele quer do homem. E assim, irmãos, mediante essa palavra, só temos duas escolhas. Porque aprenda uma coisa, irmão, para encerrarmos: Deus sempre vai lhe colocar em um caminho de escolhas. Deus nunca vai lhe dar só uma opção. Deus vai lhe dar a oportunidade de dizer o sim e o não. Deus vai lhe dar a oportunidade de querer e não querer. Mas se é Ele que é o dono da vida, e por que Ele não faz um milagre e não me faz querer? Eu até quero. Por que Ele não me faz um milagre e tira de mim todas essas vontades? Não, Ele quer que você renuncie às vontades. Porque ele precisa de uma prova de que o que você quer é uma decisão de alguém que, quando queria ir para a balada, comprava roupa, se arrumava, cortava o cabelo, dava pranchinha e ia. E não precisava nenhum colega dizer: eu vou passar aí. Era você que dizia: eu vou passar na tua casa. Então Deus não vai colocar diante de nós só a possibilidade de dizer sim, porque nós iremos estar dizendo sim por falta de escolha. Por isso que Eva pecou, porque Deus deu escolha e ela não soube ficar com a melhor escolha. Porque Deus vai dar dois caminhos, possibilidade de um homem seguir dois, mas Ele vai deixar o homem bem entendido e vai dizer qual é o melhor. Ele diz: eis que eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz: escolha a vida para que viva. Aleluia. Escolha a bênção. Não é para dizer que ele deu dois e lhe deixou na dúvida. Deu dois e nos deixou à toa, para a gente dizer qual é que eu escolho. Ele disse: escolha o caminho da salvação. E nessa noite, para todos nós que nos ouvimos, ele diz: eis que eu te apresento dois caminhos. Ou é Cristo, ou é o diabo. Ou é a vida, ou é a morte. Ou é a salvação, ou é a condenação. Eu não posso escolher por minha esposa. Eu não posso escolher por minha filha. Eu não posso escolher pelos irmãos e nem vocês por mim. Mas cada um de nós podemos ter a responsabilidade e escolher por nós mesmos. Aleluia.
Porque hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Amém, amada igreja? Louvado seja Deus. Pregador, para que os homens não tenham desculpa. Eu não vou ali porque fala muito baixo. Deus coloca um falando mais alto. Eu não vou ali porque grita muito. Deus coloca outro falando baixo. Eu não vou ali porque, rapaz, o ar-condicionado é muito gelado. Deus coloca um culto na rua. Eu não vou ali porque o frio está batendo demais. Deus coloca culto na igreja. Vai chegar um momento que você tem que reconhecer que você não vai porque o pecado está dominando e o pecado está agradando. Mas a Bíblia diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo sobre as nossas vidas. Se coloque de pé.